Então hoje vamos falar um pouco sobre mais de Cristo. Quem sente a necessidade de Cristo em sua vida? Todos nós sentimos a necessidade de Cristo em nossa vida. E como é tão bom, queridos irmãos, chegarmos a esta conclusão, porque eu tenho certeza que é o Espírito Santo que nos auxilia a chegarmos também a esta conclusão tão sublime de que nós precisamos mais de Cristo. Quanto mais nós o conhecemos, mais também passamos a conhecer quem somos. Tem um texto inspirado da serva do Senhor, é uma escritora americana, mas nós cremos como Igreja Adventista, Movimento de Reforma, que esta mulher ela foi escolhida por Deus como serva do Senhor, e ela disse assim em um de seus comentários inspirados, que quanto mais nos aproximamos de Deus, nós sentimos quem somos. E aí nós entendemos a grandeza da graça de Deus e da sua misericórdia. E nós percebemos, irmãos, o quanto nós dele carecemos. Precisamos de Cristo em todo momento da nossa vida. Inclusive, feliz daquele que clama o nome do Senhor em suas aflições, em suas agonias, em seus dilemas e principalmente para tê-lo como auxílio na nossa caminhada cristã. E não importa a idade, irmãos, desde criança, adolescente, jovens, adultos, aqueles que se consideram de mais experiência na igreja e que realmente são, estes com certeza têm percebido também a importância de Cristo em sua vida. O verso que foi lido aqui para a introdução, nós encontramos aqui, algumas Bíblias trazem assim como tema, a última oração, não sei como é que está na Bíblia dos irmãos aí. A última oração de Jesus, uma oração tão poderosa pelos seus discípulos, e também algumas Bíblias trazem assim como tema a oração sacerdotal. Não importa como está descrito, nós percebemos aqui que é um momento sublime na vida dos discípulos, porque Jesus estava fazendo uma oração muito importante, que entendemos que serve também para a igreja hoje. Então está registrado no livro do evangelista João, capítulo 17, no verso 21. Então prestem bem atenção nas palavras de Jesus. Minha oração é que todos eles sejam divididos. Amém? Não, irmãos. Não digam amém para isto. A oração de Jesus, olha só. Minha oração é que todos eles sejam quantos? Sejam um. E aí ele dá um exemplo fundamental. A oração de Jesus é que todos sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Percebem, queridos irmãos, que oração sublime dirigida por Jesus, para que seus discípulos fossem unidos. E agora eu pergunto aos irmãos, os discípulos de Jesus até esta oração eram unidos? Sabemos como que funcionava, não é? O dia a dia com os discípulos. Então a oração de Jesus foi muito importante para os discípulos naquele contexto, como para nós hoje. Então, e aí ele dá um exemplo muito importante. Com quem Jesus estava falando? Ele estava falando com o seu pai. E olha só, Pai, eu te peço que trabalhe na vida deles para que eles se tornem um, sejam unidos, conforme é a nossa união, conforme é o nosso relacionamento. Então Jesus ele tinha esta comunhão perfeita com o seu pai. E aí ele dá esse exemplo, como nós somos quantos? Somos um. E olha só que relacionamento lindo, como tu estás em mim, Pai, e eu também estou em ti. Que eles também estejam em nós. E aí, irmãos, vem um detalhe muito importante. Você pode pregar o Evangelho, você pode pregar a Bíblia, você pode chegar e fazer um discurso e dizer assim, olha, já li a Bíblia 40 vezes. E como alguém até pode dizer assim, já perdi as contas de quantas vezes li a Bíblia. Isso não significa nada. Se você não estiver em união com seus irmãos e não estiver unido com a pessoa de Jesus Cristo em sua vida. E aí, olha o que eu quero falar aqui no finalzinho desse verso.
Você precisa estar unido com os seus irmãos. A igreja precisa estar unida. A igreja precisa estar unida com Cristo. Por quê? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Percebem a beleza do Evangelho? A beleza do Evangelho está no discurso mais lindo, está no discurso mais elaborado, quem fala melhor, quem grita mais alto. A beleza do Evangelho está em que as pessoas vejam Cristo em nós. E para que as pessoas vejam Cristo em nós, o que nós precisamos? Precisamos constantemente, irmãos, estar em união com Cristo, porque a união que eu tenho em minha vida, eu vou exemplificar aqui, a união que eu vou ter com o Marcos, ela vai depender da união que eu tenho com Cristo. Porque senão, Marcos, você vai ter muitas decepções. Então, para termos uma união, precisamos de Cristo. Tanto eu preciso de Cristo na minha vida, como o Marcos precisa, como todos nós aqui precisamos de Cristo em nossa vida. Então, este capítulo aqui ele é conhecido como a oração sacerdotal. Percebem que até nesse cuidado da oração pelos seus, Jesus tinha como um verdadeiro sacerdote, orando pelos seus discípulos. Então, Cristo ele suplica ao Pai que o glorifique, que preserve os discípulos em unidade e em verdade. Se os irmãos voltarem para o verso 17 desse capítulo, olha só que interessante, o verso 17. Consagra-os na verdade. E onde que está a verdade? Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Então, consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Então, devemos estar unidos também na palavra de Deus. Então, um corpo unido, uma mesma doutrina, uma mesma fé, um mesmo propósito. Também para que todos eles e todos os fiéis estivessem com Jesus no céu. Então aqui nós encontramos nesta oração sacerdotal. E nós percebemos, irmãos, que a maior necessidade da igreja é da presença de Deus em nossa vida. Nós precisamos, irmãos, e me perdoem a expressão que eu vou usar, nós precisamos desesperadamente da presença de Deus em nossa vida. Porque a minha família precisa ver Deus em minha vida. A igreja precisa ver Deus em cada um dos irmãos que aqui estão. O mundo precisa ver Deus em nós. De tal forma que por mais que você fique no seu lugarzinho lá, quietinho, tímido, vão olhar para você e vão dizer assim: este esteve com quem? Com Jesus. Este é um jovem de Deus, este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, este é o povo de Deus. Porque quando olhamos para eles, quando encontramos com esse povo, nós enxergamos quem na vida deles. E aí, queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a refletir, e eu confesso para vocês que em minha limitada credulidade, para não dizer incredulidade, né? Senhor, será que nós estamos vivendo uma utopia? Será que eu sou este tipo de discípulo que, através da comunhão que eu tenho contigo, as pessoas conseguem ver Cristo em mim? Ou olham para mim com desconfiança? Façam reflexão, quantas pessoas da sua comunidade cristã, e olha que eu estou generalizando para não citar nomes, quantas pessoas da sua comunidade cristã que você olha para ela com desconfiança? Quantas pessoas? E quantas pessoas da sua comunidade cristã que você olha com confiança? Este é meu amigo, aqueles são colegas, este faz parte do meu grupinho, aquele não. Quantas pessoas você consegue enquadrar no seu grupinho que pertence à sua comunidade? Quantos grupinhos Jesus queria formar com a sua igreja? Quantos grupos? E a minha oração, Pai, é que eles sejam... Como que eu posso ser um com você se eu nem falo com você? Como que eu posso ser um com você se eu não tenho liberdade de chegar para você e dizer assim: é muito bom ter você conosco aqui? Irmãos, isso não é absoluto, sabemos que existem circunstâncias. Mas a oração que Cristo pede aqui ao seu Pai, a Deus o Pai,
é que Deus trabalhasse de forma intensa, que os discípulos entendessem o relacionamento que Jesus tinha com o seu Pai. Então nós percebemos que a maior necessidade da igreja, a nossa maior necessidade é da presença de Deus em nossa vida. Então Ele é o princípio motivador de toda mudança. Você pode passar anos e anos estudando com alguém, mostrando, exemplificando, mas se essa pessoa não entender Cristo na sua vida como princípio motivador, não vai mudar nada. Cristo é o motivo de toda mudança. E é muito triste quando pessoas são interrogadas e falam assim: por que você não faz isso? Porque a minha igreja prega assim. Por que você não faz isso? Porque eu cresci neste meio. Os meus pais me ensinaram assim. O pastor que fala assim. Por que você mudou de vida? Porque eu tive um encontro pessoal com Jesus. Porque eu tive um encontro pessoal com Cristo. Este fim de semana lá em Ceilândia, eu tive o privilégio, já estávamos saindo do culto, terminamos, iríamos voltar aqui para Goiânia, e teríamos que passar ainda pelo Gama, para deixar uma encomenda lá. E estávamos com pressa, né, Tiago? Estávamos com pressa logo, e ansiosos também para chegar em casa, né? Mas quando saímos, alguns jovens estavam ali fora, e eu comecei a conversar com um, e eu percebi que naquele momento ele precisava de uma atenção, de uma conversa. E ali ficamos conversando. E eu tive o privilégio de falar com aquele jovem sobre o que é justificação, sobre o que é conversão, o que é ter uma experiência pessoal com Cristo. Queridos, se você é judeu, não precisa você ser filho de judeu para ter um encontro com Cristo. Se você é filho de reformista, né? Não precisa você ser filho de reformista para você ter um encontro com o teu Salvador. Porque isso é muito pessoal. A partir do momento em que você tiver um encontro pessoal com Cristo, a sua vida jamais será a mesma. Você não será um produto do meio. Você será um discípulo de Jesus que revela Ele em essência. E isso é maravilhoso em nossa vida. Você é reformista, eu sou um filho de Deus que tem um encontro com Ele. Um dia eu lembro que alguém perguntou para mim: você é evangélico? E essa pessoa não era, né? E eu percebi. Mas ela perguntou para mim: você é crente? E eu falei assim: irmãos, graças a Deus. E aí ela falou bem assim para mim: e eu sou católico, posso dizer graças a Deus também? Me pegou, hein? Porque eu falei: olha, eu sou evangélico, então graças a Deus, eu sou crente. Aí ela falou assim: eu sou católica, e agora? Eu posso dizer graças a Deus? E aí eu falei: sim, pode sim, porque Cristo morreu por todos. E no nível de pecado somos todos pecadores. E só a graça de Cristo nos liberta. E eu falei bem assim: tem dois princípios importantes na minha e na sua vida que deve ser praticado. E ela perguntou: qual? Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame o seu próximo como a si mesmo. Somos filhos de Deus. Então pode dizer graças a Deus. Não importa, irmãos, placa de igreja salva? Quem que nos salva? Cristo Jesus, amém por isso? Porque se fosse depender de igreja, de placa de igreja, é por isso que existe essa confusão. Eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, eu sou do pastor Wagner, eu sou do pastor Jairo, eu sou do pastor Machado, eu gosto mais do irmão Bené, eu gosto mais do irmão Hélio. Não, isso não faz diferença na sua vida cristã. O que faz diferença na sua vida é a necessidade que você tem. Eu preciso mais de Cristo na minha vida. Eu preciso dele. Então Cristo é o princípio motivador de toda mudança. Inclusive, irmãos, o mundo ele precisa ser impactado pela divisão que acontece no meio cristão. O que é que os irmãos acham? O mundo deve ser impactado pela divisão que acontece no meio cristão? Muito pelo contrário. O mundo ele deve ser impactado pela unidade cristã. Agora, como que o mundo está sendo impactado? Alguém falou bem assim: olha, existem algumas religiões. Eu posso lembrar aqui de umas 9 religiões.
Igrejas, ramificações tem muitas. Muitas. Mais de 50 mil igrejas catalogadas. E não é difícil você sair em qualquer bairro, em qualquer setor, e você encontrar uma igreja em esquina, em qualquer lugar. E alguém estava refletindo sobre esse avanço das igrejas e mais igrejas, e refletindo, sabe a conclusão que essa pessoa chegou? O aumento de cristãos é grande, mas o problema do mundo não diminui, só aumenta. O que isso significa? Falta quem? Falta Cristo. Falta Cristo na vida. Irmãos, é muito bom pregar sobre doutrina. É muito lindo chegar aqui e fazer um discurso sobre o sábado, vegetarianismo, sobre vestuário e etc, e etc. Me perdoem a expressão, blá, blá, blá e blá, blá, blá. É muito fácil isso. O difícil é ser. O difícil é ser. O difícil é você ser vegano no sentido espiritual, né? O difícil é você se tornar uma pessoa amável, porque não é a doutrina que te deixa amável. É Cristo que te deixa amável. O difícil é a doutrina te deixar paciente, mas Cristo te deixa paciente. Você olhar para uma pessoa que te provoca, que te pirraça o tempo todo, e você olhar para ela e dizer assim: como eu amo meu irmão. Eu te amo demais, meu irmão. Vem cá, me dá um abraço, dá um beijinho. É muito bom, né? Olha, eu sou crente, eu sou cristão, frequento a igreja, mas não pisa no meu calo não, faz esse favor. Faz favor não, está fazendo desfavor, tem que pisar mesmo, que é para ver se é crente, né? Porque o que é que prova um cristão? São as provas, as dificuldades, né? Precisamos ser provados que somos discípulos de quem? Discípulos. Olha esse aqui, ops, vem cá, você é de Cristo, viu? Não esconde não. Você é de Cristo, meu amigo, nem adianta correr. E foi assim que os discípulos foram reconhecidos como cristãos que seguiam a Jesus, que seguiam a Cristo. Então nós percebemos, irmãos, pela nossa condição, temos que ser realistas e sinceros de que nós precisamos de Cristo. Eu li um livro recentemente que me impactou com algumas colocações do escritor. E Lívia, você falou aqui de manhã sobre adoração e como isso faz sentido. E você falando, eu estava linkando com o que estava lendo. E olha só que interessante o que esse escritor diz. Nossa falta de louvor, só voltando um pouquinho. A Bíblia já diz isso, mas parafraseando, né? Se você está alegre, deve fazer o quê? Cantar. Se você está triste, tem que fazer o quê? Cantar e orar. Ou seja, a sua vida tem que estar em constante adoração. E olha só o que esse escritor diz. Nossa falta de louvor, nossa falta de adoração pode, na verdade, ser a maior causa de nossas discórdias. Olha que reflexão. Sabe, queridos, quando as pessoas estão discordando entre si, estão se arranhando, estão azedas, está tendo uma discórdia, pode ter certeza que neste grupo está faltando louvor. Porque o que é louvor? Elogiar os atributos de Deus. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. E quem está louvando o nome de Deus não tem tempo para perder em confusão, tem? Olha só, nossa falta de louvor, nossa falta de adoração pode, na verdade, ser a maior causa de nossas discórdias. Uma vez que tenhamos parado de adorar, toda a nossa esperança de unidade se perde. Para de adorar, para de entoar louvores a Deus, que toda a nossa esperança de unidade, ela vai, se perde. Então o que acontece? A adoração nos une. Não existe possibilidades de adoração sem união. Tem? Isso é tão sério, irmãos, que o próprio Jesus, ele disse, olha, se você estiver apresentando uma oferta no altar e se lembrar de que alguém tem algo contra você, não é nem eu contra alguém. Olha, você vem à igreja. Olha só, irmãos, que ironia, não é? Não estamos aqui para julgar. É Deus quem faz essa leitura. Mas é uma realidade.
Eu estou aqui nesta manhã para adorar a Deus, eu quero cantar louvores ao Senhor e quero adorá-lo aqui nesta manhã, na presença de todos, e que Deus seja adorado. Mas eu estou com um conflito com um irmão meu, ou alguém daqui da minha comunidade tem alguma coisa comigo. O que é que Cristo está falando? Pare, vá lá, se reconcilie com seu amigo, resolva e depois você volta. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta ao Senhor. Já imaginaram se vivêssemos essa realidade? Por que existe a adoração vã? É como as pessoas dizem no comum, né? A adoração não passa de onde? Do teto. Irmãos, e não sei se infelizmente ou felizmente nós nos conhecemos demais. Qualquer coisinha que acontece entre nós sabemos. E é uma ironia tão grande. O conflito é tão grande quando não é resolvido, que sabe o que acontece? Às vezes eu venho aqui, aí vou cantar um louvor a Deus, aí alguém que sabe do meu problema está lá sentado e fala assim, olha para aí que hipócrita, olha, mas irmão, é miserável mesmo, hein? Tem um problema lá com a tal pessoa, não resolveu ainda, e está ali, olha, dando de santinho. Está no mesmo nível que eu. Está no mesmo nível do pecador lá que está cantando, né? Problemas que não são resolvidos. Problemas que não se ajustam. Estão todos lá, na igreja, adorando ao Senhor, entre aspas. Irmãos, é triste dizer isso, mas é uma realidade. E aí cai a ficha, como eu preciso de Cristo. Como nós precisamos de Cristo, que no momento em que os soldados chegaram para prendê-lo, sabe qual foi a palavra que Jesus dirigiu para aqueles homens que foram ali para prendê-lo e levá-lo para julgamento e para a cruz? Sabe qual foi a expressão de Jesus para aqueles homens? Amigos, a quem vocês procuram? O que é que nós fazemos quando desconfiamos que alguém está olhando troncho para nós? O que nós fazemos quando alguém está olhando torto para nós? Isso é muito sério. E esta reflexão precisamos realizar em nossa vida, irmãos. Olha, outro dia eu estava observando, irmãos, e eu vou falar uma coisa aqui com sinceridade. E Deus conhece meu coração, porque o que eu estou falando aqui é com muita liberdade. Tem pessoas que clamam. Eu não sei se isso já aconteceu com você ou se você já percebeu isso, mas olha só. Tem pessoas que clamam por uma mensagem dura na igreja. É isso aí, irmão, tem que chamar o pecado pelo nome. Ah, não se prega mais a verdade. Essa pregaçãozinha. Tem que chamar o pecado pelo nome, irmão. Essas pregações de hoje não valem mais nada, não. Se converta, meu irmão. Porque já imaginou se fôssemos chamar o pecado pelo nome, quem escaparia? Escapa alguém, irmãos? Quem gostaria de que seu pecado fosse chamado pelo nome publicamente? Levanta a mãozinha aí para a gente ver. Ninguém. Ninguém quer isso, mas muitas vezes nós, com a nossa falsa justiça, e perdoe isso, querida igreja, e vocês também que nos acompanham através da internet, é uma triste realidade que nós temos. Nós gostamos de ver a acusação do pecado dos outros e não os nossos. Irmãos, se toca no pecado que a gente conhece alguém que está passando por aquela dificuldade, pode ter certeza, este vai ser o melhor pregador que existe na igreja, para aquela pessoa. Rapaz, aquele pregador é de fogo, hein? O irmão hoje lá estava abençoado, mas chamou o pecado pelo nome, ó, porque falou do pecado do outro irmãozinho lá. Mas não falou do dela, não falou do dele. Irmãos, em nome de Jesus, vamos deixar esse espírito. Vamos deixar esse espírito. Vamos olhar como que Jesus tratava as pessoas corrigindo. Como que Jesus tratava os pecadores. Inclusive, rejeitaram Jesus. Sabe por quê? Só vive no meio dos pecadores. Olha lá. Só vive no meio dos pecadores. Quer ser o santo, mas só vive lá no meio dos pecadores. Olha lá. Irmãos, uma pergunta clássica. Uma pergunta que não quer calar.
Onde que santo gosta de ficar? No meio de quem? De santos ou pecadores? Humanamente olhando, santo gosta de ficar na roda de quem? Dos santos. Onde que um pecador gosta de estar? Não em pecado, mas no meio de pessoas que estão ali, que entendem que são pecadoras, que necessitam de Cristo. Irmãos, isso incomoda muito. Por que vocês acham que quando Jesus chegou e deu aquela mensagem tão sublime que nós conhecemos como as bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles verão a quem? Quem é o pobre de espírito, irmãos? É aquele, eu sou reformista. Ou é aquele que fala assim, eu sou pecador, sou miserável. Não tenho nem condições de colocar o pezinho ali naquela calçada da igreja. Eu sei que muitos irmãos têm essa sensibilidade de reconhecer. E lembre-se, essa sensibilidade de reconhecer não é sua, não é nossa. Porque também é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado. É Ele que nos convence. Olha só que interessante, irmãos. Isso eu li no mesmo livro, tá? Do autor que eu falei há pouco. Diz assim, olha, é difícil começar a brigar com alguém que está de joelhos entoando louvores a Jesus. É difícil você entrar numa confusão, numa discussão com alguém que está de joelhos entoando louvores a Deus. Inclusive, só existe um ser que não gosta que você esteja de joelhos louvando a Deus. Este sim vai fazer guerra com você. Mas já está vencido em nome de Jesus, se você perseverar. Olha só, principalmente quando você também está ocupado, bendizendo ao Senhor. Eu estou ocupado, não quero saber. Olha, está sabendo do que está acontecendo lá na família de fulano? Vamos orar, irmãos? Vamos orar? Você está sabendo o que está acontecendo com aquele jovem lá? Rapaz, olha, sábado ele estava na igreja lá, todo bonitinho de gravata, mas tu não sabe onde que eu vi ele essa semana. Foi mesmo. Aí as mulheres falam, mas mulher, foi mesmo. Tu não imagina. Mas é isso que acontece, é esta realidade. Você viu? Está vendo? Eu sabia que ele ia cair. Eu sabia, aquilo era só fachada. Era só fachada. Irmãos, esta é a nossa realidade. E aí a ficha cai. Precisamos de quem? Quem nós precisamos, irmãos? Cristo, porque quando Cristo estiver na minha vida, eu não vou perder tempo falando da vida do meu irmão. Quer ver uma hipocrisia? Quer ver uma coisa que não é verdade? Chamamos de irmãos aqui uns aos outros, sim ou não? Irmãos, somos irmãos, irmãos. O que é que você faz quando alguém chega falando mal do seu filho, você que é mãe? Olha, eu sou mãe dele, certo? É eu que tenho o direito de falar. Todos os defeitos do meu filho eu conheço e falo na cara dele. Agora você não, viu? Porque é meu filho, eu cuido dele. Entendeu? Está explicado? Pronto. É meu irmão de sangue. Pode ter todos os defeitos do mundo, mas falou do meu irmão, eu estou ali para protegê-lo. Mas, queridos, o sentido de irmãos que nós usamos em igreja foge totalmente desse contexto. O mesmo irmão que você dá a mãozinha para ele assim, ó, bom dia, meu irmão, feliz sábado. Feliz sábado. É o mesmo que às vezes está tendo motim assim de fofocas contra ele. Descendo assim aquela listinha de pontos negativos do irmão. E as pessoas que nós estamos elogiando são aquelas que estão vivendo um teatro. Aquelas que sabem disfarçar muito bem. As pessoas que são discretas. E aí Jesus fala assim, eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu coração. Irmão, você consegue imaginar assim a visão espiritual, não é? A visão espiritual, irmãos, porque só se alcança isso com visão espiritual. Qual foi a experiência que Pedro teve com Jesus?
Jesus falou: Pedro, eu vou morrer, vão me prender e eu vou ser crucificado. Vai não, Senhor, de jeito nenhum. Vai não, eu não vou deixar. E se for, eu irei contigo até a morte. Jesus olhou com tristeza para Pedro, irmãos. Porque nos enganamos. E aí depois, a outra experiência que Pedro teve, depois de ter passado pelas dificuldades, o aprendizado, e aí Jesus chegou para Pedro e com o mesmo olhar, eu acredito: Pedro, tu me amas, Pedro? E por 3 vezes, Pedro olhou para Jesus, humilde, já tinha mais de Cristo na vida dele, sim ou não? Pedro já tinha mais de Cristo na vida dele. E aí Pedro olhou para Jesus, nem sei se olhou, se baixou a cabeça, mas falou: Senhor, tu conheces o meu coração, tu sabes que eu te amo. E sabe de que forma Pedro foi morto? Sabe como Pedro morreu? Onde que Pedro morreu, irmãos? Como? Morreu também numa cruz. Lembra que ele falou que morreria também? Morreu numa cruz. Não sou digno de morrer como meu Salvador, não. Não sou digno. E como que ele morreu, queridos? Humilde, cabeça para baixo. Como é que nós ficamos na presença de Cristo? Cabeça para baixo. E aí chegamos na igreja e queremos dar uma de santo. Irmãos, não estamos aqui julgando e condenando. Nós precisamos refletir, queridos irmãos, sobre essas verdades. Porque eu estou falando da minha vida. Estou falando do que eu preciso. Eu falo muito de mim, os irmãos sabem aqui. Mas não vou falar hoje não, chega. Mas nós precisamos de Cristo em nossa vida. Muitos de nossos problemas poderiam ser pacificados se discutíssemos nossas preocupações de joelhos diante do Deus Santo. Visão espiritual, irmãos. Se alguém começa a tirar sua paz na igreja, ele está sendo usado por quem? Se alguém começa a tirar sua paz na igreja, esta pessoa está sendo usada por quem? Por Deus? Não. Está sendo usada por quem? Lembra o que Jesus falou para Pedro, quando Pedro falou assim: não, o senhor não vai morrer não, não pode. Jesus falou o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás, está repreendido. Quando alguém tenta tirar nossa paz, o que devemos fazer? Está repreendido em nome de Jesus. Não vai atrapalhar a minha adoração diante de Deus. Não vai atrapalhar, porque eu sou um adorador. Então, muitos de nossos problemas poderiam ser pacificados se discutíssemos nossas preocupações de joelhos diante do Deus Santo. Não podemos permitir que o inimigo ou nossos inimigos interrompam o nosso louvor. A adoração é nosso caminho para a unidade. E aí Jesus orou para que seus discípulos fossem unidos. E esta união com o próximo só é possível se também houver uma união com Jesus. E nós precisamos de um ser muito especial em nossa vida. Chama-se Espírito Santo. É Ele quem nos constrange. O nosso coração é transformado. O nosso coração é sensibilizado. Passaremos a ter empatia pelos nossos irmãos. Não seremos antipáticos. Se um chora, o outro chora. E chama para cantar, né? E chama para adorar. Vamos adorar, vamos cantar que é melhor. E sabe o que acontece? Quando 2 ou 3 ou mais estão adorando e cantando louvores, apesar das dificuldades, as correntes se quebram. O mal é repreendido, porque onde Cristo está sendo adorado, o demônio foge. Então, queridos irmãos, que possamos usar a influência do Espírito Santo de Deus em nossa vida, que possamos criticar menos, vamos amar os nossos irmãos assim como Cristo nos ensinou. Muitas vezes recorremos ao perdão de Jesus, sentindo a necessidade de sua simpatia e amor, mas acaso não temos negligenciado revelar a outros este amor, este mesmo Espírito com que Jesus nos tratou? Irmãos, vocês acham que Jesus nos trata como nós merecemos? Como que Ele nos trata? Com amor.
com muito amor. Só entende a graça quem dela precisa. Só entende a misericórdia quem dela precisa. Então, queridos irmãos, fica aqui o nosso apelo, que Deus comova o nosso coração, para que, usados pelo seu poder, pela sua graça transformadora, possamos revelar ao mundo que o Evangelho faz sentido, porque é a palavra de Deus. Amém.